Sou pastor Edson, falo aqui do Rio de Janeiro e hoje nós vamos abordar, nós estamos fazendo estudo sobre o livro de Romanos e hoje vamos abordar o capítulo 4 do livro de Romanos, que fala sobre fé, Vem falando muito sobre fé, esse livro de Romanos, e vai falar sobre a fé de Abraão, que foi por obras ou foi por fé. Então nós vamos estar abordando, mas antes de estar iniciando esse vídeo, queria pedir a vocês que se inscrevam nos canais que vão estar sendo transmitidos. Isso é importantíssimo para o nosso crescimento, tá bom? Então, pedindo aqui, façam isso, Nesse momento vamos estar dando início. Nosso Deus, Senhor Jesus, nos ajude e que esse vídeo sirva para a fé de muita gente que hoje pode estar abatido. Então a gente vê aqui nesse capítulo 4 e o título dele é Abraão justificado pela fé. E ele começa assim, Que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois a Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Então aqui, esse versículo é bem claro que não é pela obra que nós estamos fazendo, é que nós vamos ser salvos. Isso é uma consequência da salvação, a obra que a gente faz para Jesus. E aqui ele está falando que Abraão, a gente sabe que ele foi o pai da fé. Por quê? Teve que ele levou o filho dele lá para ser sacrificado, mas Deus no final falou, não precisa, que eu vi a tua fé. Mas não foi pela obra, foi porque ele creu. Isso nós vamos ver aqui no livro de Romanos. Então, hoje não podemos perder a nossa esperança em qualquer situação que estamos passando, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por nossas obras. Isso é uma consequência da salvação, da justificação que Jesus fez em nós, mas nunca seremos salvos pela obra. A obra, sim, a obra, ela vai ser uma forma externada da fé que a gente sente em Cristo Jesus. Então nós somos justificados porque cremos no sacrifício de Jesus, Então Abraão aqui fala, não foi, porque se fosse pelas obras, pelo aquilo que a gente faz, o Senhor Jesus não precisaria ser morto na cruz. Mas ele foi morto para que todo que nele cresce tivesse a vida eterna. Então, essa parte aqui vem abordando isso, sobre isso. Então, vamos dar um pulo aqui, lá no versículo 9, onde Paulo continua tratando, capítulo 4, versículo 9, sobre a circuncisão e incircuncisão. Porque quando Abraão foi chamado, ele não era circunciso, ele não era circuncidado. E a parte da circuncisão veio como um selo de Deus para a vida dele. Então, Paulo está dizendo aqui que não é por circuncisão, e sim pela fé. Então, o versículo 9 diz isso. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que diremos, a fé foi imputada a Abraão por justiça de Deus. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não, no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, Abraão, quando passou pelaquela experiência, ele era incircunciso. Então, Paulo está explicando aqui que nós cristãos hoje, nós somos salvos, chegamos a entender através do arrependimento, através da fé em Cristo Jesus.
não por ser circuncidado, não por obra que fazemos. Isso é uma consequência da nossa conversão, mas não por isso. Nós somos justificados pelaquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Que isso fique bem certo. Vamos dar um pulo lá para o versículo 11, onde diz o seguinte: e recebeu o sinal da circuncisão, falando de Abraão, como selo de justiça de fé, porque ele creu, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Então ele se tornou pai de todos nós agora. Pai no sentido de vir da geração, sabe? Aqueles hoje que creem em Jesus, vem da geração de Abraão. Vem lá da geração de Abraão até hoje. Por quê? Nós somos salvos pela fé. Nós conseguimos as coisas pela fé e não por aquilo que nós fazemos. Embora o Senhor tenha nos dado uma ordenança para ir e pregar o Evangelho a todo lugar, seja com a nossa vida, seja segundo a Bíblia, mas Deus nos mostrou que devemos fazer isso. Mas isso traz salvação? Não, isso é uma consequência da salvação, que fique bem claro aqui. Bom, no 13, ele vai abordar, no versículo 13, que fala: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então Abraão, ele não foi pela lei, ele foi pela fé. E hoje, eu e você, no tempo que estamos vivendo, somos justificados pela fé. Amém? Dá outro pulo aqui no versículo 17. E diz assim: como está escrito, por pai de muita nação, Deus falando a Abraão, por pai de muita nação te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência a coisas que não existem. Pela fé, né? E ele foi constituído pai de muitas nações porque creu. Você hoje pode mudar a história da tua descendência. Você hoje pode se voltar pela fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Você pode crer hoje, com certeza, de todo o coração. É a nossa esperança nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo. A nossa esperança será a fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez no Calvário. Amém? E continuando aqui, já no versículo 19 até o 25, que ele fala assim: ó, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi imputado pela justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós os que cremos pela fé, né? Os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que está dizendo aqui, irmão? Ele fala aqui de Abraão de novo, que Abraão ele tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação, mas só que ele não tinha um filho com a esposa dele, com Sara. E Deus falava para ele: você vai ser pai de uma grande nação, mas não tinha filho.
embora ele tenha passado por isso, ele continuou crendo. E olha, ele foi pai com 100 anos, conforme diz a Bíblia. E sua esposa também já tinha idade avançada, mas eles tiveram o filho da promessa, que é Isaac. Então eles tiveram os filhos da promessa e chegou essa promessa até nós hoje em dia, é o que está falando aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele creu, cara. Ele creu. 100 anos, não, Deus me prometeu que eu teria uma geração abençoada. E com 100 anos de idade, ele teve o filho dele, o filho da promessa, que deu continuidade até chegar até a nós, né? Isso foi imputado por justiça, porque ele creu. E ele se tornou pai de uma grande nação e também por nós, para que esse evangelho chegasse a todos nós. Então, o que eu tiro aqui de verdade prática? Eu tiro, irmão, no que eu não sei qual é o momento que está passando na tua vida, né? Todos nós temos problemas, todos nós, não há um que não tem. Mesmo que esteja tudo bem, mas tem alguma coisinha que nos incomoda, ainda mais nesse mundo que parece que está tudo conturbado. A tua fé em Cristo não pode esmorecer. Somente Ele pode nos levar à salvação, através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Não é porque eu vejo símbolos, não é porque eu tenho isso, tenho aquilo, não. Aquele sacrifício que Ele fez na cruz, se eu criar, se eu tenho fé na minha salvação, então eu permaneço firme até o dia de me encontrar com Jesus. E tem um moço lá na nossa igreja que ele tem problemas assim mentais, né? Mas ele tem uma fé muito grande. Ele sempre me pergunta: pastor, por que eu não fico curado? E eu respondo para ele que ele vai ser curado. Aí ele fica contente: mas poxa, eu estou tanto tempo na igreja e não sou curado. Eu falei: mas você vai ser curado. Ou nessa vida, com um milagre que Deus possa fazer, pode fazer, ou quando tu estiver lá no céu com Jesus e ganhar um corpo glorificado, um corpo sadio, porque lá não vai ter doença, não vai ter choro. E ele entende isso, mas a gente vê a fé, como ele crê no Cristo Jesus, sabe? Ele passa momentos difíceis, às vezes chega na igreja lá como difícil mesmo, mas ele sai revigorado, porque ele crê no Senhor Jesus. Então fica essa experiência para todos nós, que a gente mantenha essa fé em Cristo Jesus até o encontro com Ele lá no céu, no paraíso. Amém? Que Jesus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever aí na rede social que tu está me assistindo. Isso é importantíssimo para nós, né? Para o nosso crescimento, tá bom? Um abraço a todos. Que Jesus abençoe.